Olá! Hoje nós vamos resolver as questões da avaliação bimestral do segundo período. Tá ok? Para que vocês vejam, tirem suas dúvidas e se preparem melhor para a próxima avaliação, tá bom? Vamos lá então. Primeira questão. Considere uma função f de R em R feita por um aluno do primeiro ano do ensino médio da Escola Monsenhor Furtado. A função é f de x igual a 10x ao quadrado menos x mais 6. Considerando que o valor de x seja 2, qual o valor numérico dessa função ao substituirmos o número 2 no lugar do x? Ou seja, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter aqui a função f de x igual a 10x ao quadrado menos x mais 6. E aí, onde tiver x, nós vamos colocar 2, ok? Então, vamos lá. F de 2 é igual a 10 vezes 2 ao quadrado, menos 2 mais 6. Primeiramente, vamos resolver a potência. Então, f de 2 igual 10 vezes 2 ao quadrado, 4, menos 2 mais 6. Em seguida, vamos efetuar a multiplicação. 10 vezes 4, 40, menos 2 mais 6. Portanto, f de 2 é igual a 40 menos 2, 38. 38 mais 6, 44. Portanto, a resposta certa é 44. Ok? Vamos lá à segunda. Analisando o gráfico a seguir, que define uma determinada função do primeiro grau, determine o valor do coeficiente linear da função. Então, toda função, tá? Ela é do tipo y igual a x mais b. Isso é a função do primeiro grau, tá? Onde nós temos o coeficiente angular e temos o coeficiente linear. O que são esses coeficientes? O coeficiente angular é para dizer para você como é que se comporta a inclinação da reta, tá? Sabendo que toda função do primeiro grau, o seu gráfico é uma reta. Então, de acordo com o coeficiente angular, você saberá a inclinação. Se ela é uma inclinação positiva ou negativa, ou seja, se o ângulo dela é menor do que 90 graus ou maior do que 90. No nosso caso aqui, não nos interessa, mas se fosse o caso, bastaria você olhar a inclinação da reta, tá? Como aqui o ângulo é um ângulo agudo, então sim, ela seria um coeficiente positivo, tá ok? E o que é esse coeficiente linear? É onde a reta corta o eixo y. Então, no nosso caso, ela está cortando aqui, ó, o eixo y no 3. Então, esse é o nosso coeficiente linear. E o que esse menos 2 representa? É o zero da função. Então, se ele pedisse para nós o zero da função, seria o menos 2. Como está pedindo coeficiente linear, então a resposta é 3. Ok? Vamos lá, a terceira. O professor de Pedro calculou na lousa o valor do zero da função f de x igual a 4x menos 12 e obteve como resultado corretamente o número. O que é o zero da função? É o valor, tá? Que vai fazer com que, na hora que eu substitua no lugar do x, a função fique zerada. Então, ele está dizendo para mim que o f de x, que é o mesmo que eu disser, que é o y, ele é zero. Então, ele quer saber qual é o valor, tá? Que se eu substituir no lugar, né, do x, o y vai dar zero. Então, o que eu faço? Você pega a função, tá? Então, você tem aqui, ó, a função que é f de x igual a 4x menos 12. E aí, você vai substituir o f de x por zero. Então, ou então, você só pega a função, ó, 4x menos 12, igual a zero. Então, você inverte automaticamente, tá? Então, você isola aqui o x, ó, 4x igual. Aí, o 12 está negativo, fica aqui positivo. Então, o x será igual a 12. Se aqui está multiplicando, aqui fica dividindo. Então, nesse caso, nosso x será igual a 3. O que ele está querendo dizer para nós? Ele está dizendo assim, ó, que se eu pedisse a você, para você calcular o f de 3, a minha função ia zerar. Vamos provar. Se ele dissesse para mim que o x era 3. Então, eu iria pegar a função e onde tivesse x, eu iria colocar 3.
Então, ficaria, ó, f de 3 igual a 4 vezes 3 menos 12. F de 3 é igual a 4 vezes 3, 12, menos 12. F de 3 é igual a 12 menos 12, 0. Ou ainda, outra interpretação. Onde é que o gráfico vai cortar o eixo X? No 3. Ok? Então, a nossa resposta certa é o 3 positivo. Beleza? Vamos lá, então, para a próxima questão. Vai lembrando aí o que vocês fizeram na prova, tá? Para que vocês, na próxima, vocês não errem mais. Vamos lá. O preço do litro de leite era de R$ 3,00 em março de 2020. E observando a tabela a seguir, responda a questão. Se Bianca comprar 52 litros de leite a esse mesmo preço, quanto ela deverá pagar? Aí nós temos aqui uma tabela onde nós temos 1 litro é R$ 3,00, 2 litros R$ 6,00, 5 litros 15, 7, 21 e 10, 30. O que é que nós observamos? Que para mim saber quanto é que ela vai pagar, é só você multiplicar a quantidade de litros de leite que ela quer comprar, no caso 52, vezes o valor do litro de leite, que é 3. Então, nós temos aqui 52 vezes 3 dá R$ 156. Então, a resposta certa, R$ 156. Ok? Vamos lá, próxima. A função definida pela lei y igual a x ao quadrado está representada no gráfico a seguir. No entanto, é uma função incompleta, denominada, ou seja, que tipo de função é essa? Nós temos aqui as opções: função de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial, função logarítmica ou função afim. Ok? Bom, como ela é uma parábola, então, no caso, ela já vem dizendo que é a função do segundo grau. Se fosse uma reta, seria a função do primeiro grau. Então, nesse caso aqui, nós temos simplesmente que é uma função do segundo grau, ou uma função quadrática. Por quê? Porque o gráfico dela foi uma parábola, tá? Lembrando que a função do segundo grau ou é uma parábola para cima, ou uma parábola para baixo, tá certo? Quem vai dizer é o A, tá certo? O termo que está com x ao quadrado. Vamos lá, então, à sexta. Seja a função definida por f de x igual a x ao quadrado menos 2x, calculando o valor numérico de f de 2, temos. Então, o que ele está dizendo para mim? Ele me dá a função e ele quer que você calcule f de 2. Se você comparar, ele está dizendo para mim que o x é 2. Então, onde tiver x, você coloca 2. Ó. 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. Então, f de 2 é igual a 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 2, 4. Então, f de 2 é igual a 4 menos 4, 0. Ok? Portanto, nossa opção correta é 0. Beleza? Vamos lá, então, a próxima. Sétima questão. O gráfico abaixo é a função do primeiro grau, ou afim, representada por f de x igual a x mais 2 do tipo. Ele quer saber se ela é decrescente, crescente, constante, nula ou inconstante. O que é isso, né? É para você dizer se ela é uma função, já sabemos que ela é uma função do primeiro grau, porque é uma reta, e ele só quer que você diga se ela é crescente ou decrescente. Mesmo que não tivesse o gráfico, só com a função que ele lhe dá, tá? É possível, sim, você dizer se ela é crescente ou decrescente ou constante. Por quê? Quem vai dizer para você se ela é crescente ou decrescente é o A, tá? É o coeficiente angular. Como assim? Bom, vamos lá. Toda função, ela é do tipo AX mais B. Então, o A é quem está junto com o X e o B é quem está sem X. Então, é o A que é responsável para lhe dizer que tipo de função ela é. Tá certo? Então, nós observamos aqui quanto vale o A. O A vale 1, tá? Porque a letra está sozinha. Então, como o A é 1, então, nesse caso, ela está dizendo que é positiva. Então, se o A é positivo, então é porque ela é uma função crescente. Porque o A é maior do que 0. Ok? Mas, se ele também não tivesse lhe dado a função,
e tivesse só lhe dado o gráfico, também era possível você dizer. Por quê? Pela posição da reta, tá? Quando ela vem aqui, ó, nessa posição, ela é crescente. Se ela viesse o contrário, ela seria decrescente. Ou ainda uma curiosidade. Eu vou pegar aqui 2 pontos da reta para você observar um detalhe, ó. Eu tenho aqui um ponto, esse ponto aqui, ó. Quem é o x dele? 1 e 3. Então, ele tem aqui, ó, 1 e 3. Eu vou pegar outro ponto qualquer. Eu vou pegar esse aqui, ó. 2 e 4. O que a gente observa, ó? Que quando eu aumento o valor do x, eu também aumento o valor do y. Então, isso, mais uma vez, caracteriza que ela é crescente. Eu poderia pegar qualquer outro ponto, tá? Então, se por um acaso acontecesse o contrário, eu aumentasse o valor do x e diminuísse o valor do y, aí ela seria decrescente. Tá ok? Então, temos aí 3 maneiras diferentes de observar se ela é uma função crescente ou decrescente. Vamos na 8ª. Determine o coeficiente angular e linear da função f de x igual a 4x menos 5. Então, o que você vai fazer? Ó? Você vai pegar a função, tá? Que é f de x igual a 4x menos 5 e vai simplesmente comparar com a função genérica, ax mais b. Então, quem está junto com o x, independente de ser o primeiro número ou não, cuidado, tá? Porque ela pode vir menos 5 mais 4, x, tá? Ou seja, o termo que tem x pode vir depois e não em primeiro lugar, então muito cuidado. O coeficiente angular é quem está com x, então nesse caso aqui, ó, o coeficiente angular é 4. E o coeficiente linear é quem não tem x, tá? No nosso caso aqui, o b, que é menos 5. Então, é só marcar a opção que tem 4 e menos 5, ok? Pronto, tá aqui a nossa resposta correta. Coeficiente angular 4 e coeficiente linear menos 5. Vamos lá, próxima. Classificando cada uma das funções do segundo grau, em completa ou incompleta, qual das funções a seguir é incompleta? Bom, primeiro detalhe. Vamos lembrar uma função do segundo grau. Completa, ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Então, se ela se comportar dessa maneira, tiver um termo com x ao quadrado, um termo com x e um termo sem x, então é porque ela é completa. Se faltar o b, ou seja, se faltar o termo com x ou o c, ela será incompleta. E se faltar o a, aí ela deixa de ser do segundo grau, porque não vai aparecer ninguém com x ao quadrado. Tá bom? Então, vamos lá, vamos só observar. Aqui, tem o a? Tem. Tem o b? Tem. E o c também. Então, ela é completa. Vamos a b. Tem o a? Sim, 4. O b, tem alguém com só com x? Não. Então, é essa aqui que ela está incompleta. Tá certo? Ok? Vamos lá, então, a 10ª. Observando as seguintes funções quadráticas, a função cuja parábola tem concavidade voltada para baixo é... Como é que eu vou saber? Bom, quando nós temos a função, né, quadrática, quem vai me dizer se ela é para cima ou para baixo é o a. Ou seja, quando o a for positivo, a parábola será para cima, a concavidade dela. E se o a for negativo, a parábola será para baixo. Então, é só olhar. Como ele quer a parábola voltada para baixo, então eu vou procurar aquela em que o a é negativo. Então, vamos lá. Aqui, o a. Quem é o a? Quem está junto com o x ao quadrado. É positivo ou negativo? Positivo, então é para cima. B, o a é positivo ou negativo? Negativo, então aqui a parábola é para baixo. Então, a função é essa. Quando o x ao quadrado estiver, tá? Negativo. Tá certo? Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, vocês pausem, retornem e se preparem para a avaliação. Tá ok? Bons estudos e desde já, boas férias.